né? Vamos rever os conceitos, alguns conceitos, e aprender outros, ou aprender todos, ou rever todos. Vamos fazer uma mistura e vamos sair vitoriosos? Então, vamos nós. Lá, quando começamos a estudar a origem dos seres vivos, entendemos que nós tínhamos uma terra primitiva, que a gente chamava de terra primitiva, onde não existia o gás oxigênio. Tínhamos lá metano, tínhamos amônia, tínhamos hidrogênio, tínhamos vapor d'água. E aí, diante de toda uma mutação do processo químico evolutivo, começaram a surgir outros gases. Dando continuidade nessa origem da vida, existem as teorias, uma teoria do processo de origem dos seres vivos, que a gente chama de teoria da abiogênese, ou geração espontânea, e teoria da biogênese. Hoje, colocamos em nossa mente e relembramos que teoria da geração espontânea, ou abiogênese, é aquela teoria que conceitua o ser como ter surgido, vamos botar assim, a partir de uma matéria bruta e inanimada, que através de um princípio ativo dava origem ao ser vivo. É teoria da abiogênese ou geração espontânea. Quando vem para a teoria da biogênese, biovida, gênese, origem, ele vem e conceitua que a teoria da biogênese é aquela que um ser surge de outro pré-existente. Teoria da abiogênese ou geração espontânea é uma matéria inanimada que, através de um princípio ativo, origina-se o ser vivo. Teoria da biogênese é aquela teoria que o ser surge de um outro pré-existente, origina-se de outro pré-existente. E aí vem, de onde vem esse ser? O primeiro ser que deu origem aos demais. Vem o criacionismo e explica que o ser único, um ser de origem divina, existia um Criador diretamente responsável pela geração de todos os seres vivos. E essas espécies eram imutáveis e fixas, ou seja, aquele ser, um ser divino, deu origem aos demais, não é isso? Só que para a ciência, tudo precisa ser comprovado. E aí vem a ciência e rebate. Que ser divino é esse? E quem deu origem a esse ser? O que originou esse ser? Então, foi derrubada, vamos botar assim, biologicamente. Nada contra religião alguma, tudo bem? E aí a gente passa para a parte da bioquímica celular. Antes de passar da bioquímica celular, eu falo em relação, tá tudo aqui, ó, tudo na folhinha para a gente ir relembrando, tá vendo? Teoria da abiogênese, biogênese, criacionismo. E aí eu chamo a atenção, se eu falo de ser vivo, eu falo, olha, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Eu falo de ação trópica. O que é ação trópica? É a ação do homem, tá bom? E, consequentemente, se é ação humana, ação do homem, eu falo da poluição. E eu coloquei aqui, olha, CO e CO2. Eu falo que o CO, que é o monóxido de carbono, a gente fala que ele origina-se da queima incompleta de combustíveis fósseis. E ele é altamente tóxico. Por que a gente fala que ele é altamente tóxico para a gente? Porque ele tem afinidade com a hemoglobina. Aquela que é responsável internamente de oxigenar todo o nosso corpo. Então, quando a hemoglobina está ligada ao monóxido de carbono, não tem como ela, ao mesmo tempo, se aderir ao oxigênio. Então, por isso que a gente fala que ela é altamente tóxico, devido à grande afinidade, o gás, né? O monóxido de carbono, devido à sua afinidade com a hemoglobina, que está ali para transportar o oxigênio dentro da gente. E quando eu falo de gás carbônico, CO2, eu falo da grande queima e uso de combustíveis fósseis, provocando aumento expressivo na concentração.
Combustíveis fósseis esses que a gente chama lá, olha, o petróleo, os carvões e seus derivados. E aí, se eu tenho a quantidade de gás carbônico aumentando, efeito estufa é bom ou é ruim para a gente? Se eu falo do efeito estufa, ele tem que existir, ele é benéfico, tudo bem? Porque ele está ali, olha, para manter aquela temperatura, vamos botar assim, ideal ou perto do ideal para a gente. Porém, quando eu aumento essa quantidade de gás carbônico, eu aumento a temperatura. Se eu aumento a temperatura, que a gente fala que é aumento da temperatura média, eu começo a causar alterações climáticas. Se eu começo a causar alterações climáticas, eu já afirmo que eu começo a causar um desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque eu tenho seres que vivem numa temperatura X, e se eu começo a aumentar a temperatura, eu já passo a não ter mais essa temperatura X. Eu já, assim, eu já estou aumentando essa temperatura, eu já estou aquecendo aquele local, né, que está vivendo. E aí começa a causar o desequilíbrio, tudo bem? E aí sim, se eu entro na bioquímica. Se eu falo de bioquímica celular, eu falo de compostos orgânicos, compostos inorgânicos e orgânicos. Se eu falo de compostos inorgânicos, eu venho e falo de água e sais minerais. Se eu falo da água, eu falo, olha, que ela está mais abundante, grande concentração, vamos botar assim, da matéria viva, não é isso? Eu posso falar também que a quantidade varia, a quantidade de água varia tanto de espécie para espécie, conforme a idade e conforme o tecido. E eu também falo que a gente sempre escuta essa palavra, ó, solvente universal. O que é ser solvente universal? Eu falo que é o líquido, né? Vamos botar assim, a água dissolve quase todas as substâncias. É só você lembrar. Água com sabão. Sabão dissolve na água? Sim. Sabão em pó, sabão em barra, vai se dissolvendo. Agora o óleo, ele se dissolve? Água e óleo não se mistura. Então, por isso que eu falei que dissolve quase todas as substâncias. Tudo bem? E aí, continuando aqui, eu venho e falo, ó, dos sais minerais. Quando eu falo dos sais minerais, eu falo lá, olha, rigidez óssea, cálcio, fósforo. Eu falo também que ele participa das reações químicas. Relembramos, né? E quando eu venho e falo dos compostos orgânicos, eu falo lá, olha, se eu falo de carboidratos, eu falo de fornecimento de energia, eu falo que é energia para pronta utilização. E quando eu falo de lipídios, eu já falo, ó, de reserva energética, eu falo de isolante térmico, eu falo de proteção mecânica, contra choques mecânicos, vamos botar assim. E quando eu falo de proteína, eu falo de quê? Eu falo que ela é a substância, vamos botar assim, fundamental para o funcionamento geral do organismo. Proteína fundamental para o funcionamento geral do organismo. Descendo mais, as enzimas, a gente fala que elas são biocatalisadoras das reações químicas, ou seja, estão ali para acelerar aquela reação e a proteína não sofrer a perda da função dela, não sofrer a desnaturação proteica. Tudo bem? Continuando, eu venho e falo aqui, olha, das vitaminas. Quando eu falo das vitaminas, eu posso falar, olha, das vitaminas hidrossolúveis, vitamina C e complexo B, e lipossolúveis, que são as vitaminas D. E para finalizar, ácidos nucleicos, DNA e RNA, que a gente vai ver mais à frente, eufromatina e heterocromatina. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, nos lipídios. Se eu falo dos lipídios, eu falo dos fosfolipídios. Fosfolipídios, eu lembro logo, ó, da membrana celular. Eu falo logo da membrana plasmática. Se eu falo da membrana plasmática, eu falo, ó, transporte pela membrana.
Se eu falo do transporte pela membrana, eu falo do transporte ativo, deixa eu sair aqui assim um pouquinho, transporte ativo e passivo. Se eu falo do transporte passivo, transporte ativo, gasto energético, conta o gradiente de concentração. Lembra lá, olha, quando você está praticando uma atividade física, você não está suando, você não está gastando energia? Na célula eu tenho o transporte ativo e o transporte passivo. Ativo, lembra da atividade física, gasto energético. Passivo, não. Tudo bem? Só que o passivo, ele se subdivide em difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples, gases, transporte de gases e sais minerais. Difusão facilitada, glicose e aminoácido. Eu tenho aqui, ó, na difusão facilitada, eu tenho lá as proteínas transportadoras ou proteínas carreadoras. É como se eu falasse que 7 horas, 7h30, deu entrada no colégio, hora da entrada. Todo mundo passa por um portão, entra por um, passa por um e vai para o outro, não é isso? Porque a membrana plasmática, ela é bilipídica, 2 camadas de lipídio. É como se fosse um portão lá de fora e outro portão depois do blindex, não é isso? Passou, entrou. 8 horas você quer entrar, você vai entrar de qualquer jeito? Você não vai entrar. O que você vai fazer? Você vai entrar por um portão, vai pegar a autorização na secretaria e aí você vai passar por um outro, tendo essa autorização. Ou então elas vão te levar até a sala, não é isso? É o que acontece no transporte passivo. Eu tenho a ação dessas proteínas transportadoras ou proteínas carreadoras também, que vocês vão ouvir esse termo, que é quando a glicose e aminoácidos têm essa ajuda, vamos botar assim, tudo bem? E aí eu falo da osmose. Quando eu falo da osmose, eu falo de água. Se eu falo de água, eu dividi aqui, ó, em células vegetais e células animais. E coloquei aqui, olha, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu falar primeiro aqui das células animais, que quando ela é colocada numa solução hipotônica, ou seja, ela está hipotônica em relação ao meio, ocorre a plasmólise. Ou seja, é quando eu venho falar o seguinte, ó, eu estou no mar, e aí eu fico muito tempo dentro da água, quando eu saio eu estou com os dedos, ó, murchinho, murchinho. O que é isso? Perdeu água para o meio, porque eu estou falando da minha célula de menor concentração entrando no local, sendo colocada em um local de maior concentração. Tudo bem? E aí ocorreu a plasmólise. Só que daí, o que acontece? A pele fica russa, não fica? Aí eu vou tomar um banho e passo um hidratante à base d'água. Eu não estou repondo aquela água perdida. É quando eu falo, ó, que ocorreu a deplasmólise. Tudo bem? A água voltou para mim, vamos colocar assim. E meio isotônico. Isotônico, a concentração está igual. Iso significa igual. Foi? Quando eu venho para as células vegetais, deixa eu colocar assim. Aqui, ó. Hipertônica, não é isso? É quando eu venho e falo o seguinte, ó. Fiz a salada, coloquei a mesa e coloquei sal. A água não vai começar, a folha de alface vai começar a ficar murcha. Aqui, olha, hipertônica. E ao contrário, ó, o feijão está salgado, o que eu faço? Eu vou e boto a batata lá. O que vai acontecer com aquela água salgada? Não vai para dentro da batata, ó. A batata vai se tornar, olha, túrgida. Ou seja, ela está hipotônica, ou seja, pouca concentração de sal, no meio hipertônico. Ela vai, olha, inchar, vai tornar-se túrgida, vai inchar. Aquela água salgada vai toda para a batata. Ciência também vamos botar assim, é a parte do cozimento, né? Você que salgou o seu feijão, salgou o seu arroz, coloque batata
e o almoço vai sair, ó, chuchu beleza. E quando eu venho e falo do meio isotônico, mesma situação, mesma concentração. Foi? Falamos sobre ciclo biogeoquímico. Vamos lá. Sabemos que temos o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. O que nos interessa aqui hoje, agora, a relação existente entre o ciclo do carbono, o ciclo do carbono, que é o gás carbônico, como assim, o ciclo do gás carbônico com o ciclo do oxigênio. Sabemos que temos concentrações de gás carbônico no meio ambiente, na atmosfera, não é isso? E como ele vai para a atmosfera? Através da queimada, através da respiração, não é isso? E como ele é retirado da atmosfera? Através das plantas e algas, devido à fotossíntese. Vou colocar o desenho aqui para vocês. Ó, gás carbônico está solto lá na atmosfera. Como é que ele vai? Olha, através da decomposição dos animais, respiração dos seres vivos, carros e indústrias. Ó, tá tudo colocando gás carbônico para cima. E como ele é retirado pelas plantas e algas para a realização da fotossíntese, que vai produzir, olha, o oxigênio. Tudo bem? Tanto que sempre quando a gente estuda esses dois ciclos interligados, porque eu preciso ter o gás carbônico para acontecer a fotossíntese, para ter a produção de oxigênio. Ao mesmo tempo, esse oxigênio serve, vamos botar assim, para a respiração das plantas e dos animais, que vão produzir o gás carbônico na expiração. Por isso que a gente sempre os estuda interligados. E aí, falei de fotossíntese, falei das plantas, falei das algas. E aí, quando eu falo das algas, eu lembro também, olha, dos seres abissais, que são aqueles que vivem lá em alta profundidade, tanto que a gente chama de zona abissal. Ou seja, é a parte mais profunda do oceano. É quando eu venho lá, olha, falo de 2 a 6 mil metros de profundidade. Eu falo que é um lugar, desculpa, frio e muito escuro, porque quanto maior a profundidade, menos iluminação vai ter. Mas, são seres lá, vivem lá, gente, eles também têm importância. Tanto que quando eu venho e falo dele, eu falo o seguinte, ó, que sem condições favoráveis à proliferação dos seres vivos, em razão da falta de alimentos, e existe também a decorrência da baixa temperatura. Por que baixa temperatura? Porque se eu não tenho claridade, eu não tenho iluminação solar, eu não tenho aquecimento. Só que eu venho e falo também deles em relação à manutenção da vida nas zonas abissais. Eu falo que eles são a base essencial para a cadeia trófica, ou seja, para a cadeia alimentar. É quando eu venho e falo que ele é insustentável. Eu falo o seguinte, uma vez que é insustentável, a presença de organismos fotossintetizantes em ambientes aquáticos, ou seja, quanto mais profundo, mais escuro, não vou ter fotossíntese, porque eu não vou ter iluminação solar, mas mesmo diante disso, eles possuem grande importância. Tudo bem? E aí, quando eu falei daqui em relação, deixa eu voltar uma folha aqui para vocês. Componentes orgânicos e inorgânicos. Tudo isso eu puxei de lipídio. Lipídio, falei de membrana plasmática, falei de transporte ativo, e aí eu falei lá do ciclo biogeoquímico. Só que deixa eu voltar aqui em relação aos ácidos nucleicos. Se eu falo de ácidos nucleicos, eu falo de DNA e RNA. Eu falo de eucromatina e heterocromatina. Eucromatina, cromatina descondensada. Se ela está descondensada, os genes estão ativos. E heterocromatina, quando a cromatina está condensada e os genes estão
inativados. É quando eu falo lá de DNA e proteína. Tudo bem? E aí, poxa, acabou a matéria? Não. Eu venho e falo para vocês em relação à hematose. O que é hematose? Se eu falo de hematose, eu falo de troca de gases. Eu falo lá a saída de gás carbônico e entrada de oxigênio. Se está na nossa respiração, eu estou falando dos pulmões. E aí, quando eu venho e falo dos pulmões, ó, hematose, troca gasosa, que é realizada lá nos alvéolos pulmonares, não é isso? Eu falo da tuberculose. O que é a tuberculose? Eu falo que a tuberculose é uma doença bacteriana infecciosa que afeta principalmente os pulmões. E pode ser muito grave, gente. Porque através das gotículas, através da respiração, eu posso ter a transmissão. Eu falo que a transmissão pode ser através disso. E se eu estou falando, vai ser, né? E se eu estou falando de uma doença bacteriana, como ocorre o tratamento? Através de vacina, através de soro, através de antibiótico, através de quê? Se eu estou falando de doença bacteriana. Se eu estou falando de doença bacteriana, eu falo de tratamento através de antibióticos. Se eu falo de doença bacteriana, eu falo de tratamento de antibiótico. Só que não basta somente isso, gente. Eu tenho que ter um ambiente limpo e arejado. Tudo bem? E aí eu chamo a atenção, falando de doença, eu chamo a atenção, deixa eu ver se dá para vocês, doença de Chagas. Eu falo lá, olha, do tripanossomatosis. Eu falo lá, olha, da doença infecciosa causada pelo parasita encontrado nas fezes do barbeiro, que também é chamado de triatomídeo. Tudo bem? Eu falo lá que a transmissão ocorre pelo seguinte, ó, a pessoa recebe a picada e aí coça. Conforme ela vai coçar o local da picada, essas fezes também, então mesmo tempo que ele pica, ele defeca. Essas fezes, ó, estão sendo espalhadas. E aí, quando estão sendo espalhadas, elas estão, olha, entrando, estão penetrando pelo orifício da pele. Tudo bem? Continua, e aí acaba contaminando, né? Continuando, para a gente finalizar aqui a doença, eu falo lá, olha, da malária. Se eu falo da malária, eu falo do mosquito anófeles, aquele lá que invade o corpo, o parasita chega até o nosso fígado, onde ocorre a multiplicação dele, invade a circulação sanguínea, ataca os glóbulos vermelhos, causa uma confusão lá, né, no nosso corpo, né? E aí, o que eu venho e falo? Eu falo que esse paciente com a malária, eita, Lelê, eu falo que esse paciente ele tem que ser tratado através da associação de medicamentos. Por quê? Se ele chega lá a atacar os nossos glóbulos vermelhos, chega lá no nosso fígado, onde ocorre a multiplicação, ele causa uma confusão no nosso organismo, né? Então, eu tenho que ter essa associação de medicamentos. Eu falo que nessa associação de medicamentos, eu consigo impedir a infecção das hemácias, glóbulo vermelho, tudo bem? E aí, o paciente vai melhorando aos poucos porque ele deixa de ser acometido por essa doença. Foi? Se eu estou falando de pulmão, eu falo também de rins. Qual a função dos rins? Eu falo que os rins, eles estão ali para filtrar o organismo, não é isso? Filtrar o sangue. Tanto que eu falo que a função dele é retirar os resíduos nitrogenados que acumulam no sangue e que, se persistirem ali, vão intoxicar aquele paciente. É malefício, não é isso? E se eu tirar esse rim? Eu não vou utilizar um rim artificial? E qual a função do rim artificial? A mesma função. Eu só tirei o rim, vamos botar assim, natural, e substituí pelo rim artificial, cuja função vai ser a mesma
do rim natural. É como se eu falasse que eu estou tirando, aquela pessoa vai viver através de uma bomba artificial, o coração. Ele está ali para bombear o sangue para todo o nosso corpo, o coração natural, o coração nosso, não é isso? Se eu substituir, colocar um novo coração, não vai ser a mesma função? Tem que ser a mesma função, não posso mudar, porque se eu mudar, eu não posso substituir aquele órgão. Tudo bem? Uma vez que cada órgão tem a sua função. E aí, se eu falo de filtração do sangue me faz lembrar, olha, HIV, cuja transmissão ocorre através das relações sexuais e do compartilhamento de objetos perfuro-cortantes, tudo bem? Aquele que perfura e corta, ou perfura e ou corta, tudo bem? Finalizando, a gente fala do ato reflexo. Eu falo dos neurônios sensoriais ou aferentes, o ato reflexo, ele atua no órgão sensorial, que eu falo lá, atua nos órgãos sensoriais, né? Que eu falo lá da pele, do ouvido, dos olhos. E aí, ele atua nos órgãos sensoriais ligado a neurônios sensoriais ou aferentes, que se comunicam com a medula espinhal, fazendo a sinapse com os neurônios associativos, que fazem a sinapse com os neurônios motores ou eferentes, cujos axônios saem da medula, comunicando com o órgão efetor, ou seja, aquele órgão que executa a resposta ao estímulo recebido, como o músculo, as glândulas e etc. Eu tenho essa ligação entre os dois. E aí, para finalizar, a gente relembra somente dos poríferos e quinidários. Eu falo o seguinte, eu falo que vamos botar assim, os poríferos, as estrelas do mar, as esponjas do mar, desculpa, eu falo que a maioria, eu chamo lá de poríferos ou filtradores, não é isso? Porque a maioria são marinhos e a gente chama de filtradores. Eles possuem células individuais que reagem aos estímulos. Quando eu falo dos quinidários, eu já falo lá das anêmonas do mar. Eu falo que eles são exclusivamente marinhos e apresentam uma rede difusa de células nervosas. Assim conseguimos relembrar boa parte, aprender outra parte, e a gente vai relembrando, convivendo tudo isso, aprendendo e relembrando conforme o ano vai passando. Tudo bem? Beijos, relembrem, estudem e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.